Vamos estar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. Ninguém com os olhos abertos agora. Mas, querido, nós estamos aqui na Tua Santa Presença. E, Senhor, nós queremos... Por mais uma semana que está se vacinando, Senhor. Por mais um dia que passamos na Tua Santa Presença. Senhor, há no nosso coração uma eterna gratidão, Senhor, pela Tua salvação que nos alcançou, pela Tua graça que foi derramada sobre nós. E, Senhor, nós reconhecemos que somos necessitados, que somos miseráveis, que somos pobres, que somos pecadores. Reconhecemos que nada de bom há em nós, Senhor. E nós queremos pedir agora o Teu perdão, a Tua misericórdia. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque somos limitados. E nós pedimos perdão por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós falamos, pela maneira que agimos muitas vezes, que não agrada ao Senhor. Às vezes saem palavras da nossa boca que ferem aos que nos cercam. Às vezes há em nós um pensamento que não condiz com aquilo que o Senhor operou no nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. E que nesta hora o Senhor restaure a nossa comunhão. Nos renove na Tua presença, Senhor. Que este culto, Senhor Deus, nós possamos ofertar a nossa adoração. Que nós possamos ofertar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos nessa hora, Pai. Retira de nós toda preocupação. Retira de nós toda ansiedade. Se há enfermidade, Senhor Deus, nós pedimos agora no nome de Jesus que o Senhor cuide. Restaura a saúde do Teu povo, Senhor. Para que nós possamos estar, Senhor Deus, com a nossa mente limpa, com o nosso coração aberto, com o coração desejoso, ansioso de estar aos Teus pés. Por isso, Pai, eu creio que nós recebemos uma graça de renovo. Que nós possamos voltar, Senhor Deus, verdadeiramente ao primeiro amor. Não só de lábios, não só de pensamentos, mas de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos essa noite. Eu quero em nós. Faça de nós, Senhor Deus, conforme tem na casa do Teu voz. Por isso nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai ter fé, vamos glorificar o Senhor. Glória a Deus, igreja, graça e paz. Amém? Vamos ler o trecho da palavra de Deus. Salmos, capítulo 40, versículo 1, 2 e 3. Vamos todos ler juntos em uma só voz. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se dignou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Tirou-me de um quarto horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Um dia nós estávamos perdidos, mas hoje nós estamos na presença de Deus. Você pode glorificar a Deus? Ele é o Alfa, o Ômega. Não há outro como Ele. Deus.
Deus.
Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 44. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler só a parte A desse verso, que é até ali: toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Amém? Vamos ler todos juntos. Leiamos. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Amém. Pai querido, nós te adoramos,
E bendizemos o Teu nome, Senhor, já pelos louvores, pela visitação do Teu Espírito Santo. E pedimos que Ele abra o nosso entendimento, destape os nossos ouvidos, tire todo o nosso entendimento e que nós possamos alcançar do Senhor aquilo que o Senhor requer para as nossas vidas. Senhor, nos aperfeiçoe através da Tua mão, através da Tua palavra, através do Teu poder, porque o Senhor é poderoso para isso, Senhor. Muda a nossa caminhada, a nossa mente, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A mensagem de hoje ela não é expositiva. Ela é uma mensagem temática. Então eu não vou ficar só me ater aqui no capítulo 6 de Lucas, mas nós vamos falar a respeito de um tema que é para a reflexão das nossas vidas enquanto servos do Senhor, enquanto homens, enquanto seres humanos. E isso faz parte de uma série de mensagens a respeito do tema que o Senhor nos deu para esse ano, que é qual? Qual que é o tema? Vocês já esqueceram? Nós estamos só no dia 26, 25 de janeiro. Qual que é o tema? Sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Então essa série de mensagens faz parte do primeiro braço, que é ser firme. Semana retrasada, nós falamos aqui a respeito de ser uma nova vida, de ter uma nova esperança. E hoje nós vamos falar sobre o fruto revela a raiz. E é interessante esse tema porque como que nós reconhecemos a árvore? Como que você sabe que aquela árvore é uma macieira? Pela maçã. Como que você reconhece que aquela árvore é uma mangueira? Pela manga. Porque se a árvore não tiver fruto, você sabe qual árvore que é? O Rodrigo até sabe que ele é biólogo. Não vem ao caso. Mas nós, como leigos, nós vamos saber? Não vai. Porque a palavra do Senhor fala que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Então, nós vamos falar, meus irmãos, que nós, enquanto servos, nós temos que mudar algumas coisas na nossa vida. Nós temos que mudar a nossa trajetória, o nosso jeito de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser crente perto de outro crente é muito fácil. Agora, ser crente quando estamos sozinhos, aí é que é. Ser crente quando estamos dentro da nossa casa, junto com a nossa família, aí é que é. Porque é na nossa intimidade que nós revelamos quem nós realmente somos. Porque aqui todo mundo veste uma roupinha bonita, vem e está todo mundo com carinha de santo, inclusive eu. Mas quando nós estamos na nossa intimidade, quem realmente nós somos? Qual fruto a nossa vida está gerando? E meus amados, para sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, a nossa vida tem que gerar frutos bons. E não adianta nós começarmos a frequentar uma igreja, aprender a falar o evangeliquez, né? Ô vaso, ô meu irmão, ô valoroso, né? Usando esses jargões, mas se o coração não está transformado. Porque hoje as pessoas vivem do que? De aparência.
As pessoas vivem de aparência. As pessoas querem mostrar para as pessoas o que elas não têm para fazer raiva para quem ela conhece. É ou não é verdade? É verdade. Às vezes a pessoa, ela não pode ter determinada coisa, mas ela quer ter para mostrar para outra pessoa que ela pode. Isso é o quê? Aparência. Aparência. E não é isso que o Senhor quer. E eu pergunto para os irmãos, quando nós vemos uma árvore, nós enxergamos a raiz dela? Sim ou não? Não enxerga. Não enxerga. E nós podemos dizer que a raiz, se comparada a nós, o que é a raiz para nós? O que é? O coração. Exatamente. É o coração. Porque é do coração, a palavra fala, que procedem todas as nossas intenções, os nossos pensamentos. É do coração. Tudo procede dele. Todos os males procedem dele. A palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, meus amados, nós não podemos viver de aparência, porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos revelar exatamente como nós somos. Então, não, na natureza, se os irmãos for ver, Jesus usou algo tão simples para explicar, porque na natureza não há confusão. Cada árvore produz o seu fruto. Você não vê uma macieira produzindo morango. Você não vê uma mangueira produzindo laranja. Quando se planta a mangueira, vai dar manga. Não tem jeito. Na hora que ela começar a dar o fruto, ela vai mostrar quem realmente ela é. Então, meus amados, o fruto é a evidência externa de uma realidade interna. Então não adianta, muitas vezes nós vestimos uma roupa de santidade se o nosso coração não foi mudado. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai gerar fruto e vai mostrar quem realmente você é. Nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Então, meus amados, nós podemos nessa noite fazer uma autoavaliação, cada um de nós, para nós refletirmos o que nós somos realmente diante de Deus. Como nós nos comportamos diante do nosso Deus. Não é diante do seu esposo, da sua esposa, dos seus colegas de trabalho, dos seus filhos, não. É diante de Deus. Porque, meus amados, não significa que não é impossível produzir frutos para o reino. Não é, é possível. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo é possível. Tudo é possível aos olhos que crê. Então, meus amados, a moral, ela não salva. A aparência não transforma. A religião não regenera. Nada disso muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é um encontro verdadeiro com Cristo. Isso sim muda a nossa vida. Isso sim muda a nossa caminhada. Isso sim muda a nossa raiz. Então, talvez hoje muitas pessoas estão tentando, consertar os frutos. Talvez nós estamos tentando consertar, dar outros frutos, mas sendo que o problema é aonde? Na raiz. E nessa noite, Jesus, Ele quer mudar a nossa raiz. Ele quer mudar o nosso coração. Para que nós possamos dar frutos, frutos de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero tratar com os irmãos alguns tópicos para que nós possamos refletir na palavra do Senhor.
E o primeiro deles é: não existe fruto sem raiz. Não existe. Tudo começa na raiz, na sua profundidade e o que alimenta essa raiz. Então tudo começa onde? No nosso coração. Na profundidade que ele tem com Deus e do que o nosso coração está sendo alimentado. Tudo começa aí. Porque o fruto, ele nasce sozinho? Sim ou não? Não nasce. Se você não plantar, ele não gerar uma raiz ali, ele vai nascer? Não. Ele não vai. Você vai chegar ali e falar assim: eu quero uma maçã, e vai brotar uma maçã do nada. Não. Não existe isso. Então, o fruto não nasce de forma independente. O fruto sempre vai ser o resultado da raiz. Ou seja, as nossas ações, o que sai da nossa boca, o que nós pensamos, como nós agimos, sempre vai proceder do nosso coração. Sempre. Então, na natureza, se a raiz está doente, o fruto vai nascer saudável? Não. Se a raiz é fraca, o fruto vai nascer fraco. Se a raiz é doente, o fruto vai sair doente. Talvez nem saia. Talvez a árvore morra. Mas se a raiz for boa, o fruto será saudável. E assim é a nossa vida. Se nós deixarmos Jesus tomar profundamente conta do nosso coração, os nossos frutos, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso agir será para a honra e para a glória do Senhor. Então, meus amados, muitos tentam fazer o quê? Eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou mudar a maneira que eu falo. Eu vou mudar a maneira que eu penso. E tentam tocar o fruto e muitas vezes se frustram, porque o problema não está no fruto. O problema está na raiz. Então, meus amados, nós podemos até tentar mudar o nosso comportamento, mas isso nós vamos conseguir sustentar isso para sempre? Não vai. Não vai. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Então, nós tivemos uma herança não muito boa de Adão. Adão pecou e nós somos fruto desse pecado. Então, nós já nascemos pecadores. A nossa natureza, a nossa essência é inclinada ao quê? Ao pecado. A pecar, a errar, a julgar. Mas, se nós falarmos assim: não, eu vou mudar o meu comportamento, a minha maneira de falar, mas mais cedo ou mais tarde alguém vai pisar no seu calo e aí vai sair coisa que não agrada. Eu uma vez, e isso tinha acontecido comigo poucos dias depois da minha, eu não vou dizer nem conversão, foi do meu convencimento, porque a minha conversão veio depois. Mas do meu convencimento, eu achava que eu já estava, não, agora eu sou crente agora, maravilha. E aí eu gosto de futebol, gosto de jogar bola. Né? O único brinquedo que eu tive na minha infância foi uma bola de futebol. Então, eu gosto de jogar bola. E aí eu fui jogar bola com um time que nós tínhamos lá na rua de casa. E aí, determinada altura do jogo, o rapaz vai e me passa uma rasteira. E aí, eu falei assim: ô senhor abençoado? Lógico que não. Lógico que não. Por quê? Porque eu estava convencido, eu não estava convertido. Então, mais cedo ou mais tarde,
nós vamos revelar o que está dentro do nosso coração. Se a raiz, ela é pecaminosa, o fruto será pecaminoso. Não tem como. E por que nós, muitas vezes, nós tentamos mudar o fruto do que a raiz? Já pararam para pensar nisso? Por que a gente tenta mudar o fruto, as nossas ações, a nossa maneira de pensar, de falar, do que mudar exatamente o nosso coração? Porque é mais fácil. Porque mudar o fruto, sabe o que é? É mudar isso aqui, ó. Eu não estou bonitinho, né? É mudar a imagem. Todo mundo quer parecer bem para as outras pessoas. Não é verdade? É ou não é? É ou não é? É. Né? Falar palavras bonitas. Então é muito mais fácil mudar a imagem. Porque, meus amados, mudar a raiz, sabe o que exige? Exige morrer. Mudar a raiz exige morte. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você está preparado para morrer? Nós estamos preparados para morrer para nós mesmos? Ou nós temos lutado para que o nosso eu, ele se sobressaia todos os dias? Porque, meus amados, a mudança, mudar a raiz exige arrependimento, exige quebra, exige rendição. Se render não é sinônimo de fraqueza. Se render não quer dizer que você é uma pessoa fraca. Não, muito pelo contrário. Significa que você está com o coração aberto para Cristo. E nós estamos aqui nessa noite para nos render aos pés dele, porque nós reconhecemos que nós não somos nada sem ele. Porque nós queremos dar frutos bons, da nossa boca quer sair só coisas agradáveis, coisas que edificam. Nós queremos pensar nas coisas eternas. Nós queremos agir de modo tal que o nome do Senhor seja glorificado. E para isso nós temos que morrer. Nós temos que morrer. Porque se tem uma coisa que o homem gosta, todos nós gostamos, é que as pessoas massageiem o nosso ego. Todo mundo gosta disso. E é isso muitas vezes que nos atrapalha de morrer. O nosso ego. Eu sempre pensei assim. Ah, mas eu tenho razão. Não, mas eu faço isso. Mas eu faço aquilo. Mas eu sou o melhor de todos. Mal sabe que nós não somos nada. Nós não somos nada. A palavra do Senhor fala que a nossa vida é como uma erva que de manhã cresce, floresce e à tarde murcha. E depois morre. Nós não somos nada. Mas Jesus é tudo para nós. Então, meus amados, nós precisamos morrer. E a segunda coisa que Jesus estava ensinando ali era o quê? Que o fruto revela quem realmente nós somos. O fruto revela quem realmente nós somos. Ele vai falar assim, 44, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Toda árvore. Ele não falou algumas árvores, não, ele falou toda árvore. Ou seja, cada um de nós aqui somos reconhecidos
pelos nossos frutos. Não é o que eu digo que eu sou, não é o cargo que eu tenho, não é o que eu aparento ser no culto, não é nada disso. É o que eu estou produzindo no meu dia a dia. Meus amados, cargo não leva ninguém para o céu. Não existe lugar especial lá no céu para quem está no louvor, ou para quem é pastor, para quem é isso ou aquilo. Não existe isso. No dia que nós achamos que nós somos alguma coisa, Deus vem e levanta outro no nosso lugar, porque nós não somos nada. A obra é dele, a igreja é dele, tudo é dele. Tudo é dele. Então, meus amados, muitas vezes nós desejamos paz, mas o que nós estamos plantando? Estamos plantando discórdia. Você quer ter paz na sua vida? Então plante paz. Não adianta você querer paz e ficar cochichando no ouvido do outro irmão, falando mal de outras pessoas, ou falando mal de outras pessoas para o seu vizinho, ou falando mal de outro colega no seu trabalho. Que paz que é essa que você quer? Se nós queremos paz, nós temos que plantar paz. Se nós queremos ser amados, nós temos que plantar amor. Ah, mas ninguém me ama. Parece aquela... Alguns que são da minha idade vão saber qual desenho que é que eu estou falando. Tinha um desenho que falava assim: ó céus, ó azar, ó não sei o quê. Tinha os de mais idade vão lembrar desse desenho. Né? Se vitimiza. Ah, ninguém me ama. Ah, olha, a irmã passou do meu lado, me deu paz do Senhor. Ela não gosta de mim. Mas aí eu pergunto, você está semeando amor também? Então, se nós queremos ser amados, nós temos que semear o amor. Nós temos que semear o amor. Não adianta. Se você quer ter o fruto do amor, você tem que semear o amor. Se você quer paciência, não alimente a raiva. Ah, pastor, mas eu sou explosivo. Eu não quero nem saber, eu falo mesmo. O que der na minha telha eu falo mesmo. Eu sou assim, eu sou explosivo. Tem um nome aí que os coaches dão aí, colérico, né? Ah, eu sou colérico. É colérico? Põe o joelho no chão e ora, que o Senhor vai curar essa cólera sua rapidinho. Meus amados, nós temos que ser pacientes, nós temos que ser amorosos. Nós não podemos, de forma nenhuma, agir com o nosso estômago, como eu sempre costumo falar. Não podemos. Se você quer paciência, não alimente a raiva. Se você quer santidade, se nós queremos ser santos, queremos santificar, então nós temos que deixar o pecado. Nós temos que deixar. Porque o fruto, ele revela 4 coisas. Ele revela a natureza, ele revela a fonte, ele revela o governo e ele revela a identidade. E nós vamos falar um pouquinho dessas 4 coisas aqui rapidamente. A natureza. O que é a natureza? É o que a árvore é. Então, quando Deus lá na criação criou a laranjeira, ela é laranjeira. E ponto final. Porque essa é a natureza dela.
Ela não se esforça para produzir laranja. Não há esforço da parte da laranjeira para produzir laranja. Ela produz porque ela é a laranjeira. Mas na vida espiritual acontece o mesmo? Sim, acontece o mesmo. Ou seja, se a nossa natureza ela for carnal, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir o quê? As obras da carne. Que é o que Paulo vai falar lá em Gálatas. Mas, se a nossa natureza for do Espírito Santo, se a nossa natureza for uma nova criatura em Cristo Jesus, nós vamos ter frutos, vamos ter o fruto do Espírito na nossa vida, que é o amor, a benignidade, a temperança, a mansidão. Porque não é só questão de atitude, a natureza é algo interno nosso. Por isso, uma vida sem transformação, uma vida que não foi transformada, a natureza ainda está presa ao Adão. Então, meus amados, a natureza é de onde vem a fonte. Né? Aí vai falar assim, a fonte. A fonte é de onde vem a vida. Então, tudo o que fazemos flui de algum lugar. No começo eu falei aqui que todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras vêm de onde? Vêm de onde? Do nosso coração. Então, se a fonte da nossa vida for as obras da carne, nós vamos nos alimentar disso. Mas se for do Espírito, nós vamos alimentar das boas coisas que Deus tem para nos dar. Nós estamos alimentando o nosso ego ou de Cristo? Estamos alimentando do mundo ou da palavra? Então, se a nossa fonte for a amargura, o nosso fruto será amargo. Se o nosso fruto for orgulho, se a nossa fonte for orgulho, o nosso fruto será soberba. Mas se a nossa fonte, a nossa fonte é a palavra, então o nosso fruto é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados, o fruto que nós geramos denuncia da fonte que nós estamos bebendo. Aí eu já falei da natureza, da fonte, agora eu vou falar do governo. Quem que é que está no controle? Quem está no controle da nossa vida? Sou eu ou é o Senhor? As minhas reações, elas são impulsivas? Ou as minhas reações, elas são pensadas no Senhor? As minhas decisões são tomadas no que eu conheço, na minha razão, no meu entendimento? Ou as minhas decisões são tomadas naqueles que criou todas as coisas? Naquele que conhece tudo, que é o nosso Deus? Porque, meus amados, se as nossas decisões, elas são tomadas em nós mesmos, o fruto nosso vai ser sempre o descontrole. Sempre. Sempre. Porque nós perdemos o controle. Nós não temos o controle. Nós gostamos de controlar, mas não sabemos controlar. E é por isso que Deus tem que governar a nossa vida. Porque Ele não perde o controle. Tudo está na mão dEle. A identidade mostra quem realmente nós somos. Então, a identidade não é definida por discurso, por palavras, mas é definida pela prática.
pela prática. Então, se nós vivemos uma vida controlada e dirigida por nós mesmos, o nosso fruto vai ser sempre o descontrole, o medo, a angústia, a incerteza, a mentira. Vai ser sempre isso. Mas se a nossa identidade for Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é, louvado seja o nome do Senhor, a nossa identidade vai ser a identidade de um cidadão do céu, de uma vida transformada. Então, meus amados, a palavra do Senhor fala assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque quem guia a nossa vida é o Espírito Santo. Então, meus amados, o fruto ele revela a filiação. O fruto revela a natureza do coração, a fonte da vida, quem governa a sua alma e qual é a nossa verdadeira identidade. Já estou acabando. Próximo. O fruto não nasce da noite para o dia. Alguém já viu aqui alguma árvore dar fruto da noite para o dia? Você plantou ali, jogou a semente, você deixou ali no outro dia que você chegou ali, já está tudo, só colher. Alguém já viu isso? Não. Requer tempo, paciência, cuidado, nutrição, poda. Requer tudo isso. E assim é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é assim. A palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Então não espere que Deus vai resolver os seus problemas, assim, não. Essa semana uma irmã colocou no status dela, eu achei muito interessante. Imagina se Deus falasse sim para tudo que nós pedimos. Para aí para pensar. Já parou para pensar? Se Deus falasse, tudo que você pedisse para Ele falasse assim, não, sim, estou aqui. Como que a gente seria? Mimado, né? Com certeza. Criança birrenta, né? A gente dá tudo que os nossos filhos pedem? Sim ou não, os pais aí? Né? Isso me faz lembrar de uma cena aqui agora que meu Deus. Eu vou contar para os irmãos. Quando eu era criança, a minha avó, eu ia no centro da cidade, minha avó sempre me dava um carrinho. Toda vez. Eu no centro da carrinho. E aí chegou um belo dia, ela foi numa loja pagar um carnê. Naquela época era do carnê ainda, né? Hoje é outra coisa, é fatura, né? E aí eu vi aqueles carros que você entra dentro, né? E tinha aquele pedal assim, coisa e tal. Ah, eu quero. A avó falou assim, não, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu quero. Eu quero. E comecei a chorar, e vim dentro do ônibus chorando, gritando, esgoelando, eu quero o carrão, eu quero. A minha mãe desceu na frente, foi lá, chamou meu pai. Meu pai não esperou nem eu entrar na rua. Meu pai me encontrou lá, ali mesmo eu já apanhei. Eu não esqueço dessa surra até hoje. Mas foi bom, porque o não faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso crescimento. O não de Deus não quer dizer que Ele não te ama. Muito pelo contrário, o não dele está demonstrando o seu amor por nós. Então, não espere receber sim para tudo para que você pede para Deus. Ele não vai dizer sim para tudo que você pede para Ele. Você vai escutar uns nãos. Vai doer? Vai, mas é para o nosso bem. Porque nós não enxergamos na curva.
Nós não conhecemos nem o que vai acontecer daqui a meia hora. Mas Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, muitos às vezes querem ter maturidade espiritual assim, no estalar de dedos, não. É buscar. É deixar Deus trabalhar. É deixar Deus moldar. Porque a palavra do Senhor fala assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não existe crescimento sem disciplina. Não existe fruto sem constância. Nós temos que ser constantes. Não podemos ser montanha-russa. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal. Não, não pode. Busque constância no Senhor. Não existe transformação sem perseverança. Temos que perseverar. Não pode desistir no primeiro não que houve. Ah, o Senhor falou não para mim, então estou indo embora. Quero saber disso não. Esse negócio aí não é assim não. Nem meu pai falava não para mim. Quem que é Deus para falar não? Não, não é assim que funcionam as coisas. A poda faz parte do processo. Lá em João, capítulo 15, verso 2, diz assim: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda é essencial para a saúde, segurança e produtividade da árvore. Pois a poda remove galhos mortos, galhos doentes, danificados. A poda previne de infestações. A poda, quando você faz direitinho, pastor Rodrigo, se eu estiver falando alguma bobagem, você pode me corrigir aqui, que você aqui é o biólogo. A poda, ela direciona a energia da árvore para os lugares certos, para que a árvore tenha um crescimento robusto, vigoroso. Então, e com as nossas vidas? Por que é necessário? Às vezes o Senhor vai retirar de nós algo que não nos serve. Às vezes o Senhor vai fazer faxina na nossa vida, e precisa. Porque a poda, a correção do Senhor, ela retira de nós o orgulho, ela retira de nós o pecado oculto, ela retira de nós os maus hábitos, ela retira de nós relacionamentos que afastam de Deus. Ah, mas eu gosto muito daquela pessoa, pastor. Ela é uma pessoa tão boa. Mas aí você para pensar. Quem aqui gosta de ficar perto de uma pessoa que só reclama? Levanta a mão. Ninguém gosta. Porque tem pessoas que só reclamam. Meu Deus do céu, nada está bom. Ah, está chovendo, já faz 2 semanas. Meu Deus do céu, não sei o quê. Só que daí, 2 semanas atrás, o que o povo está reclamando? Não chove. Meu Deus do céu, está calor demais, não chove, precisa chover. Aí Deus manda a chuva, está chovendo demais. Não vai parar de chover, não? Outro dia eu estava vindo para o culto aqui, eu falei para minha esposa, falei assim, nossa, eu estou lembrando, imagina só nos dias de Noé, como que não foi, né? Foi 40 dias e 40 noites. É água, hein? E nós estamos reclamando com 14 dias aí de chuva. Então, é necessário, a correção do Senhor é necessário para quê? Para o nosso crescimento. Para prevenir de infestações, o que? Espiritualmente isso falando, aquele pecado que é não tratado, que a gente muitas vezes não consegue abandonar. Uma ferida que não foi curada direito. Ou também conhecido por todos nós como a falta de perdão. Muitos de nós fomos feridos, mas nós precisamos seguir em frente.
A palavra do Senhor fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E qual que é a nossa esperança? É Cristo Jesus. Então não traga à sua mente coisas que vão te trazer tristeza. Então, meus amados, a poda é necessário. Em Hebreus 10, 11 diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes pareceu melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quem gosta aqui de ser corrigido? Eu não gosto, ninguém gosta. Mas é necessário. Às vezes vai doer, dói. Ser corrigido dói, mas é necessário. Dói abrir mão de alguma coisa, dói renunciar, mas é necessário. E sabe qual que é o resultado disso? Maturidade com Deus, santidade, um fruto duradouro. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, que eu já extrapolei já demais. A nossa raiz deve estar na palavra e nutrida pelo Espírito Santo. Então Jesus está deixando bem claro aqui que o problema não é o fruto, mas o problema é a raiz. Então uma árvore de raiz rasas, ela pode até crescer rápido, mas ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Porque, meus amados, se a nossa fé, ela não for cada vez mais aprofundada em Cristo, a primeira prova que vier, nós vamos cair. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Porque, meus amados, hoje as pessoas buscam Cristo somente para resolver problemas. Buscam Cristo para aliviar a sua imagem. E não é isso. O propósito da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição não é esse. O propósito dele é que nós possamos viver em arrependimento profundo. Que nós possamos viver uma transformação dentro do nosso coração. E o resultado disso são frutos visíveis, que é a certeza da nossa salvação, o amor de Cristo que prevalece em nós, a segurança que nós temos em Cristo, a firmeza que nós temos nele quando vêm as tempestades. Nós podemos até lembrar aqui do que Jesus vai falar mais para frente nesse mesmo capítulo, no verso 48. Que ele vai falar sobre a casa, sobre a rocha. Nós temos que firmar a nossa vida em Cristo. Porque, meus amados, se nós firmarmos a nossa vida nele, se a nossa raiz estiver nele, o nosso coração, nada vai nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. O salmista no Salmo 1, no verso 1 a 3, ele diz assim: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A árvore que está plantada junto ao ribeiro, ela está nutrida. O salmista vai dizer que ela dá fruto no tempo certo. Tudo acontece conforme a vontade de Deus na nossa vida. Meus amados, nesta noite, você tem que firmar
a sua vida em Cristo? Aonde está o seu coração? Se a nossa raiz for Cristo, o nosso fruto será Cristo. Só Deus pode mudar o nosso coração. Talvez nós estejamos muito tempo tentando mudar os nossos frutos. Mas nessa noite, Deus quer mudar a nossa raiz, mudar o nosso coração. Se permita Deus fazer isso na sua vida, nessa noite. Se permita dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, arranca de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, e planta em mim o que vem de Ti. Planta em mim a Tua palavra, nutre a minha vida pelo Teu Espírito Santo. Fale isso com o Senhor nessa noite. Vamos estar de pé, para nós adorarmos o Senhor. Nós queremos produzir fruto. Nós queremos ser reconhecidos por uma árvore boa, que dá bons frutos, que dá o amor, a paz, a alegria. Nós não queremos ser reconhecidos como uma árvore ruim. Nós queremos permanecer em Cristo. Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Todo aquele que permanece em mim dá fruto. Nós queremos permanecer nele, porque Ele é o centro da nossa vida, da nossa existência. Meus amados, se nós somos felizes, foi porque Jesus Cristo tomou conta do nosso coração. Aleluia. Meus amados, se nós temos salvação, foi porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Então dê lugar a Ele. Fala: Jesus, eu quero mudar o meu coração. Eu quero que o Senhor plante em mim a Tua palavra, para que ela possa gerar em mim o fruto do Espírito. Te tornar
Aleluia, Senhor. Queria convidar o pastor Rodrigo, o diácono William, para estar aqui, por favor. Se você nessa noite, o Espírito Santo tocou no seu coração, e você está aí pensando, não, Senhor, realmente eu preciso mudar. Eu quero que o Senhor gere em mim o fruto do Espírito Santo. Eu quero viver uma nova vida na presença do Senhor. Você vai, se você puder, claro, você vai se colocar de joelhos. Nós gostaríamos de orar por você, para que você possa ter uma vida renovada na presença do Senhor, para que você possa gerar esse fruto maravilhoso, para que você possa ter uma vida renovada na presença do Senhor. Porque, meus amados, nós não podemos viver de aparência. Quando o Senhor vier, Ele não vai olhar se a árvore está bonita, se as folhas estão verdes. Ele não vai olhar nada disso. Ele vai olhar o fruto. Não, olha, é isso que eu estou gerando. E o que o Senhor requer de nós é que nós sejamos servos fiéis a Ele, valentes, servos que o busquem de todo o coração. Então, se você deseja isso, quer alcançar isso, você pode se ajoelhar. Não fique esperando por irmão que está do seu lado, não. Se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso, não. Porque a salvação é algo individual. A salvação não é coletiva. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Fale o quanto você precisa do Senhor. Se renda aos pés dele. Se você quiser chorar, chore. Ele está aqui para enxugar suas lágrimas. E eu tenho certeza que você, ao se levantar, você será uma nova vida. Terá um novo coração. Um coração regenerado. Um coração transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós oramos ao Senhor. E pedimos a Ti, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Senhor. Pelos Teus servos que abriram o coração para o Senhor. Que o Senhor opere, Senhor Deus, nessa hora. Retire tudo aquilo que tem afastado os Teus filhos, Senhor. Às vezes são coisas pequenas, coisas do nosso cotidiano, que muitas vezes nós nem percebemos. Mas nós pedimos nessa noite que o Senhor retire de nós isso, Senhor. E que o Senhor nos dê um novo coração, ó Pai. Um coração amável. Um coração sincero. Um coração que é disposto a abrir mão muitas vezes daquilo que nós queremos. Faça isso, Senhor, nessa noite. Nos dê um coração novo, Senhor, na Tua presença. Para que, Senhor meu Deus, seja gerado em nós o fruto do Espírito, que é o amor, a benignidade, a mansidão, longanimidade, temperança. Por isso, Senhor, faça isso nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo opere agora no nome de Jesus. Porque, Senhor, nós não queremos ser as mesmas pessoas que nós somos, Senhor. Mas nós queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Transformados pelo Teu poder, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, dar bons frutos
e que nós possamos permanecer em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Os irmãos podem se levantar. Distante. A graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a tua igreja aqui reunida, e sobre todos os teus servos, Senhor, espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados, podeis assentar. Nosso culto está encerrado. Desejo aos irmãos uma boa semana, que seja uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, do cuidado do Senhor, que seja uma semana aí de muitas vitórias.